direitinho, não precisa esconder nada. Eu não vou esconder nada do que eu penso. Não, não é isso. É porque assim... Eu não tenho medo não, amiga, de errar, não. Não, não é errar. É que assim... Eu não sei se isso tá relacionado também. Eu tô com medo também, porque vê só. Tem sentido o que você tá falando. Já era uma coisa que tava no meu coração. Mas você vai ficar pra você, tá? Oxi, eu sou boba não, amiga. Eu defendia deles ficarem juntos. Ó, deixa eu dizer. Quando Carla tava no conflito dela com ele, eu não concordava com as atitudes dele. Inclusive, influenciavam até no meu voto. Não que ela tenha pedido, não para defendê-la. Mas eu, Juliette, não acho massa algumas atitudes. E essas atitudes me faziam duvidar do Arthur em relação a mim, como amiga. Por isso. Contradição. Uma hora ele dizia uma coisa, outra hora dizia outra. Deixa eu te falar. Lembra que eu disse pra você que eu falei com ele? Quando ele foi pro paredão falso com ela? Foi. A eliminação seria na terça. Na segunda-feira eu chamei ele aqui pra sentar com ele. O que foi a conversa? Perguntei por que quando no jogo da discórdia, tipo, Caio e Rodolfo deram algumas plaquinhas pra Carla. Tu não fez nada. De coisas bem fortes. Você continuou conversando com essas pessoas. Você não vi um questionamento, mas eu me sinto desconfortável de questionar isso. Porque eu também sinto que ele gosta dela. Eles se gostam, agora sim. Mas tiveram atitudes que, assim... Contraditórias. Que isso me deu uma incógnita. Eu falei pra ele, você pra mim é uma incógnita. Sim. E eu falei pro João ali, eu falei... A questão do VIP... Agora, diz muito. E o voto do João também nele, eu acredito que tenha influenciado ele não ter colocado a gente no VIP dele. Claro. Ele sabe que o João votou nele? Então, ele deve desconfiar de mim também. Ele sabe que o João e vocês estão próximos de mim. Sabe por quê? Ele vai achar que a gente tem alguma Sabe por quê? O João... Ele virou pro João, a gente tava num papo, não sei o que, de boa. Aí ele falou... Aí ela... Não lembro o que a gente tava falando especificamente. Eu acredito que seja por conta do discurso. Acho que a gente tava falando do discurso. Aí... Comentando o discurso. Aí ele virou pro João e falou assim, você votou em mim, não votou? E João, votei. Aí ele falou ele faz isso mesmo, ele fez comigo. Então. Tu votou em mim, Juliette? Eu falei, votei. Ele fazia igual o Bill fazia isso. Eu dizia, votei não. Aí ele falou assim, os meus aliados estão votando em mim, não sei o quê. Ele escolheu um lado. Quando ele... Então, a partir do... Quando ele deu o cordão, o Tiago falou assim, você fez sua escolha. Quando ele recebeu o cordão do líder hoje, Tiago repetiu uma frase dizendo assim, parabéns, Arthur, você fez sua escolha. Sim, mas... Tem a ver. Eu acho que tem a ver. Então, tipo assim... Porque bate com isso que eu tô achando. Ele... A Carlinha ficava muito mal. Muito mal com as coisas. Só que ela pegava... ela me falava as coisas que sentia em relação a ele. Ele falava mal dela e ela falava mal dele. Pra mim. Era. Rapidinho. Aí o que é que eu fiz? Só que os dois se gostavam. Mas eu vou te falar a minha teoria. Aí eu fiquei pensando, então eu tô interpretando errado. Porque se ela quer ela, sabe que ele faz as coisas de volta, então quem sou eu pra dizer não? Quando ela saiu, eles estavam brigados. Da primeira vez. Ela foi pro quarto branco. Quando ela voltou, a primeira coisa que ela fez... Foi pedir ele. Eu chamei ela e falei, amiga, você tem certeza? Você viu? Aí ela falou que tinha visto coisas boas. Ele triste por ela. Só que ele triste por ela não fala muita coisa. Ele triste por ela só diz que ele... Eu não duvido que ele goste dela. Eu acho que ele realmente gosta. Acho não. Assim, eu acho muito mesmo. Tanto que eu sei que ela gosta dele. E eu acho que não é sobre isso. Sabe? Eu acho que pode ser que tenha a ver mesmo. Agora, eu, por exemplo, gosto dele como pessoa, mas discordava dele em alguns comportamentos dele em relação a ela. Também. E em relação a mim, porque quando ele fazia as coisas com ela, eu disse, se ele faz com ela, pra fazer comigo é 1 minuto. Então, concorda? Como eu amiga? nunca tive problema com ele. Mas você via as coisas. Aí o que é que eu achei? Mas eu acho... Se ela, que é ela, certo? Tava querendo fazer as pazes com ele e ficava nesse puxa-encolhe.
e não se ofendia com as coisas dele, pelo menos se ofendia, ficava puta e voltava, quem era eu pra discordar? Eu sabe o que eu duvidei de mim. Eu ia chegar pra ela e dizer, ó, não aceito isso. Eu não ia dizer, não aceite isso. Eu não ia dizer, eu não aceitaria. Eu disse a ela, sabe quantas vezes eu, Juliette, me ajoelharia ali e pedir, falaria que nunca. Podia ser, não falei. Eu disse, ela lhe aguenta muito, porque eu não aguentava metade. Por isso que eu vivia brincando. E aí o que acontece? Ele tava no mesmo paredão que ela. Então, as pessoas preferiram que ela fosse pro quarto branco pra ver. Então, eu já consigo entender que... Que ela tava certa. Não, entre um e outro. Escolheriam ela. Então, eu tenho 3 dúvidas. Então, eu tenho dúvidas. Ou o pessoal pode querer muito que eles ficassem juntos. Ou queria que ela visse que ele não tava... Ou queria, ou a galera gostava... Não, a galera queria eles juntos. Ou o pessoal gosta dela e não gosta dela com ele. Ou o pessoal gosta dele e não gosta dele com ela. Eu acho que era... Um dos dois tá... Sabe o que ele falou? Agora sim, amiga. Ela falava muita coisa também sobre ele. Não era pra gente. E ele falava sobre ela. Ela já chegou a dizer assim pra mim que não sabia se era verdadeiro, se ele gostava dela e barará, barará. Só que ela falava isso e depois ficava com ele. E ficava ruim, porque eles se gostavam de verdade. Só que aí tem um problema que eu não sei qual é. E ele chegou pra mim, eu dizendo, rapaz, a menina tá sofrendo por tu. A menina tá sofrendo porque tu não fala com ela. Que menino orgulhoso, desse orgulhoso, rapaz. Eu ficava falando um conselho mesmo. E se você que é imaturo, você não sabe pedir desculpa, falava. Aí ele pegou e disse, é jogo. Ele fez, tu acha que isso não é jogo, não? Ele duvidava dela. Claramente. Ele falou alguma coisa desse tom assim, de tipo, que era jogo, que não era verdade, que ela não gostava dele. Eu disse, ela gosta sim, cara. Não é mentira. Na festa, aconteceu uma... Vai abraçar ela. Um dia eu fiz, vai abraçar ela que ela tá sofrendo. Antes do meu monstro, na noite anterior do meu monstro. Eu fiz independente de jogo, Arthur. Ela precisa de você. Se você quiser apoio de uma mulher, vai pedir a ela. Você quer colo? Quer chorar? Como... Mas isso foi antes ou depois do Big Fone? Do monstro. Não, do Big Fone. Do meu monstro. Mas foi antes ou depois? E eu sei. Depois. Foi depois do Big Fone. Sei lá. Eu sei que foi depois, um dia antes do meu monstro. Quando eu conversei com ele, eu fiz assim, ô Arthur, se tu quiser colo, tu tem uma pessoa aí de braços abertos pra te receber, que tá querendo te dar colo e tu não quer falar com ela. E outra, abrace ela, pô, a menina tá sozinha aí passando a situação da porra depois do Big Fone. Tá uma pressão da porra no juiz dela. Além dos conflitos de relacionamento, que são complicados aqui dentro, tinham uns conflitos do jogo que ela tava sofrendo pá. E ele fez, sabe o quê? Vou não. Eu fiz, independente de jogo, Arthur, vou não. Meu irmão, velho. Posso falar uma coisa? Bicho não... Aí ela volta e isso, fica... então... Então eu tava errada. Eu tava errada, porque a menina volta pedindo o menino em coisa, eu não entendi. Eu fiz, pois então eu tava com medo de estar lhe julgando mal, Arthur. Porque se a menina viu com 2 olhos, voltou e continuou com ele, eu tava vendo errado mesmo, maldando. Pronto, achei que eu tava maldando. Mas então maldando. por que ela saiu? Agora ela saiu. Ela fez alguma coisa errada mesmo. Não acho, não sei. Não, amiga, errada que eu digo em relação a ter perdoado pessoas, como você falou. Perdoado não. Camila, então, em relação a isso, cara, eu tô sentindo muito. Mas eu já tava, não gostava não das coisas que ele falava, não. Mesmo depois que ela voltou. E eu influenciei. E aí é um tiro no escuro. Eu influenciei. Sabe, duvidar. Porque ou é muito bom, ou a gente vai estar muito certo, ou a gente vai estar muito errado. Não, minha opinião é a seguinte, eu me arrependi de ter me metido igual você se arrependeu, porque a gente, querendo ou não, a gente influenciou. Mas então, vou te falar, eu não incentivava eles a voltar. Eu incentivava. Eu não. Porque eu achei que eu tava errada de estar maldando ele, porque eu acho que ele é uma pessoa boa. Então eu tô errada sobre ele. Não, eu falava pra ela que se ela estivesse sofrendo, não era pra ela sofrer.
Ah, isso eu falava. Eu disse a ela, minha amiga. Então, mas eu não falava amor, nem volta. Eu só falava assim, que não adiantava ficar numa coisa que faz sofrer. Inclusive, eu virei pra ele, eu falei assim, se você, como é que eu falei? Teve uma hora, se você não, pra você ser sincero com os outros, você tem que ser sincero com você. amiga, quer que eu diga uma coisa? Eu acho que eu fiz merda. Não acho que você tenha... Eu não tenho informação. Agora Não. eu fiz merda. Não acho, não. Eu acho que eu passei do ponto em achar bonitinho eles dois. Mas a gente não sabe. Amiga, mas eu Eu no só- meu coração, sabia Mas pode que ser que... ele era imaturo numa Mas relação. olha só, pode E eu disse ser... pra ela, Deixa eu falar. eu disse as duas coisas. Primeiro eu disse pra ela acabar e depois eu disse a ele pra tentar. Porque se ela não quiser sair, eu não tinha mais nada a Então, ver. Aí ela ó, quis. Teve só um momento em que eu fiquei me sentindo um pouco preocupada, foi naquela festa, porque assim, eu sempre falei pra ela. Sempre. Sempre perguntei. Porque eu vi que tinha um momento que ela não estava bem. Então eu tô muito tranquila com isso. Sabe por quê? também, eu sempre Porque eu acho que eu acolhi fiz o ela. meu papel como amiga. Entendeu? Então, mas eu perguntava. Falava, você tá no Big Fone por quem? Pra poder imunizar o Arthur ou pra salvar as pessoas? Eu perguntava. Não tinha Aí medo de ela? perguntar. Não, que tava pelo Fiuk e pelo Rodolfo. Falava, amiga, vai pela sua cabeça. Não vai na cabeça de jogo dos outros. E Vai o jogo pela deles sua. era muito diferente. Outra situação foi quando teve aquela treta deles, que tava Amiga, os... sinceramente, eu não, não sei. escuta. Que quando teve uma treta dela, do Arthur com o Gil e a Carol, que a gente veio pra cá, depois ela foi pra academia conversar com o Gil, pra entender o que tava acontecendo. Eu falei assim, não se mete numa treta que é do Arthur, que você não sabe o que que é. Deixa que E ela ele ficava o resolve. tempo inteiro pedindo pra botar, pra vetar ela, pedindo pra tirar ela, pedindo pra fazer tudo com ela. É mesmo, Camila. Ela fazia. Eu não faria não, isso não. Eu disse a ela, minha filha, não faça isso. Só que eu acreditava que ele realmente gostava dela. Mas eu acho que ele gosta. Ele gosta. Ju, eu acho sim que ele gosta. Só que, assim, Tava algumas fazendo bem questões pra pra ela. mim, eu ficava em dúvida em relação a ela. Mas eu não ficava falando pra ela assim, não ficar junto. Não falava isso. Só falava, tinha coisas que eu